Estamos em pé. Abra comigo a sua Bíblia no tema desta festividade da Escola Bíblica Dominical. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 27. Enquanto os irmãos discorrem à procura do texto, quero expressar a minha alegria poder retornar ao estado da Paraíba pela primeira vez aqui na cidade de Campina Grande. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Dari Ferreira, por quem nós temos carinho, respeito e admiração. Em nome dele, cumprimentar os demais obreiros, pastores, também a superintendência da EBD, irmão evangelista Jailson, Deus abençoe, aos professores de escola dominical. Quantos tem aqui? Quantos são professores de escola dominical? Levante a mão. Só quem é professor de EBD sabe como são as madrugadas de sábado para domingo. Só quem é ou já foi sabe como são curtas as madrugadas de sábado para domingo. E eu tive o privilégio de, durante um bom tempo, ser professor de escola bíblica dominical, até que a agenda de pregações tomou todo o nosso tempo, principalmente nos finais de semana, e nós estamos acompanhando aí, de longe, pela internet, as aulas do nosso pastor ali no Belém, pastor Caramuru. Mas sinto saudades da escola dominical. E hoje em dia, quando a gente vai pregar num congresso, geralmente tiram a escola dominical, né? E coloca a manhã de avivamento. E aí Jesus batiza com o Espírito Santo, é uma maravilha. Mas eu fui feito na escola bíblica dominical. Fui batizado com o Espírito Santo no culto de doutrina. Eu creio no poder da palavra de Deus. Amém? Também mencionar o evangelista César. Está por aí o César? Não está? Deixar registrada a minha palavra de gratidão pela vida do evangelista César. Foi quem fez o contato conosco em nome da igreja aqui. Também cantor Rafael, Deus abençoe. Sua esposa irmã Nayara, sempre bom estarmos juntos. Lucas capítulo 24, versículo 27. Se eu posso ler, diga amém. Amém. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Eu falo e você repete. E começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava, o que dele se achava em todas as Escrituras. Diga forte, Cristo é o tema central das Escrituras. Podei tomar o vosso assento. Antes de vos falar a palavra de Deus, estamos em um congresso de escola bíblica dominical. Permita-me rapidamente, me dê 2 minutos da sua atenção, para que você possa conhecer os livros que Deus tem nos dado graça para escrever. Eu tenho me dedicado a escrever livros de 60 a 90 páginas, porque eu entendo que o brasileiro dispõe de pouco tempo para a leitura, pois trabalha muito. E entendo também que o que vai fazer diferença na sua vida não são os livros que você tem, e sim os livros que você leu. Daqui a algum tempo você será o resultado dos livros que você leu e das mensagens que você ouviu. E alguém disse com muito acerto que um homem que não lê não tem nenhuma vantagem sobre um homem que não sabe ler. E Deus tem nos dado graça, e geralmente quem compra esses livros lê e até relê 1, 2, 3 vezes, porque são livros profundos e de fácil leitura.
Eu tenho aqui 2 livros sobre ministério e pregação. O Discurso de Pedro, uma análise homilética do sermão que ganhou 3.000 almas. Aqui são segredos homiléticos do pregador e da pregação, que ganhou 3.000 almas para Jesus, e como aplicar esses segredos na hora em que você for pregar. Homilética é o ramo da teologia disciplinar que estuda a arte da pregação. Pregação é considerada uma arte porque envolve 3 artes: comunicação, oratória e retórica. Mas eu tenho dito que pregação é a única arte que não faz de quem a pratica um artista. Pregadores não são artistas, são servos e servas do Senhor, profetas e profetisas da sua palavra. E aqui nós vamos extrair segredos homiléticos a partir da primeira pregação pentecostal, a saber, o Discurso de Pedro. Ainda sobre ministério e pregação, a pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história. Jonas foi o pregador que pregou o mais breve sermão da história. A pregação de Jonas em Nínive não foi de 5 minutos. A pregação de Jonas em Nínive foi de apenas 5 palavras. Jonas não queria que ninguém se convertesse e a cidade inteira se converteu. Às vezes a gente prega 1 hora, quer que todo mundo se converta e ninguém se converte. Jonas pregou 5 palavras. Não queria que ninguém se convertesse e a cidade inteira se converteu. É que o pregador não administra o resultado da pregação. O pregador prega e é Deus quem cuida do resultado. O semeador não saiu a colher. O semeador saiu a semear. O problema de muitos pregadores hoje em dia é que eles querem colher. Deus não nos chamou para colher. Deus nos chamou para semear. Pregue a palavra, vai para casa tranquilo, porque é Deus quem vai colher a semente da sua palavra. Também o livro que eu lancei este livro semana passada nos Estados Unidos da América, e quando eu cheguei dos Estados Unidos, não consegui lá em Guarulhos, pastor, não consegui ver meu pastor ainda, desde que cheguei da América. Fomos atender uma escola bíblica em Recife. De Recife nós fomos a uma convenção no estado do Mato Grosso, e de lá nós viemos para cá. E eu não consegui passar em Guarulhos para avisar o meu pastor que eu estaria com ele, com o senhor. Se eu tivesse avisado, certamente ele teria dito: manda um abraço para o pastor Dari e para os irmãos ali em Campina Grande. E como eu sei que ele ia mandar, eu já estou mandando aqui o abraço do meu pastor ali em Guarulhos, pastor Wellington Júnior. O livro é Os Princípios Ocultos da Oração do Pai Nosso. Os Princípios Ocultos da Oração do Pai Nosso. Aqui nós vamos analisar palavra por palavra, frase por frase da oração do Pai Nosso e extrair os mais profundos princípios e lições que regem a nossa vida cristã aqui na face da terra. Vale a pena a leitura deste livro. Também o livro A Parábola do Pai do Filho Pródigo. Aqui eu mostro que o personagem principal da parábola não é o filho. O personagem principal da parábola é o pai. O livro A Parábola do Filho Pródigo, que é a parábola do pai do filho pródigo, começa falando do pai e termina com o pai falando. Foi o pai que gerou os 2 filhos. Foi o pai que acumulou os bens. Foi o pai que repartiu a herança. Foi o pai que engordou o novilho. Foi o pai que viu o filho de longe. Foi o pai que correu ao encontro dele. Foi o pai que o abraçou. Foi o pai que beijou. Foi o pai que deu a sandália. Foi o pai que deu as vestes. Foi o pai que deu o anel. Foi o pai que matou o novilho cevado. Foi o pai que deu uma festa. Foi o pai que conciliou o filho mais velho. Então o personagem principal aqui não é o filho. O personagem principal aqui é o pai. Porque quem salva é o pai, quem cura é o pai, quem renova é o pai, quem transforma é o pai, quem batiza com o Espírito Santo é o pai. Então o foco aqui não é o filho. O foco aqui é o pai. Este livro não é sobre um filho que volta, e sim sobre um pai que espera o filho voltar. É uma história sobre alguém que perdeu tudo, menos o pai. E quem tem pai, tem tudo. Por último, o livro que escrevi juntamente com a minha esposa, Marta ou Maria. Por que escolher uma, se você pode ser o melhor das duas?
Este livro é sobre servir como Marta e adorar como Maria. Como encontrar o ponto de equilíbrio entre trabalho e adoração. Este livro é sobre ter mãos de Marta e coração de Maria. É uma homenagem que minha esposa e eu fizemos a todas as mulheres que buscam ter comunhão com Deus em meio a uma vida atarefada, ok? Estes livros estarão à disposição dos irmãos ali na saída, creio que haverá uma mesa, eu estaria ali pessoalmente para atender os irmãos, autografar os livros, adquira, Deus vos recompensará. Um é 30, 2,50, 3,70, 4,80 e 5 por 100, tem o Pix, tem até uma maquininha, você paga R$100 em 5 livros, parcela até o arrebatamento da igreja, amém? Então passa lá depois, adquire. Esse aqui está assinado para o pastor presidente, quero passar as mãos dele como um presente, símbolo do nosso carinho, respeito e admiração. Quantos querem ouvir uma palavra, diga amém. Amém. O pastor já falou aqui, vocês compram, viu? Queridos, o tema que vocês escolheram para este congresso da Escola Bíblica Dominical, na semana da celebração, no ano em que a Igreja Assembleia de Deus aqui em Campina Grande celebra os seus 100 anos de existência, os seus 100 anos de movimento pentecostal, não poderia de fato ser melhor. Cristo, o tema central das Escrituras. E o texto que vocês escolheram como divisa desta temática faz todo sentido porque está contextualizado com o caminho dos 2 discípulos em direção a Emaús, em que Jesus se aproxima deles, eles não o reconhecem. Então Jesus começa a verbalizar a palavra de Deus para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, começando por Moisés, passando pelos profetas e discorrendo em toda a Escritura acerca do que se havia sido escrito a respeito dele, de Cristo, de Jesus. Daí se extrai, se tira o tema Jesus, Cristo, o tema central das Escrituras. Se Jesus é de fato o tema central das Escrituras, o mínimo que nós poderemos esperar da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, dos oráculos de Deus, é que Jesus seja mencionado no primeiro versículo da Bíblia. Se Jesus é o tema central das Escrituras, a segunda coisa que nós devemos esperar minimamente é que Jesus também seja mencionado no versículo central das Escrituras, haja vista que a Bíblia é composta por 1189 capítulos e 31.173 versículos. Se a Bíblia tem 31.173 versículos, indica que existe um versículo central, um versículo que está exatamente no meio da Bíblia Sagrada. E se Jesus é o tema central das Escrituras, o mínimo que nós podemos esperar é que Jesus seja mencionado tanto no primeiro versículo, como também seja mencionado no versículo central, ou seja, naquele versículo que está no meio dos 31.173 versículos sagrados. Por último, para terminar a introdução, se Jesus é o tema central das Escrituras, o mínimo que nós podemos esperar da Bíblia Sagrada é que Jesus também seja mencionado no último versículo da Bíblia Sagrada. Então, para provar que Jesus é o tema central das Escrituras, minimamente, para começo de conversa, para começo de história, nós precisamos encontrar Jesus no primeiro versículo da Bíblia, no versículo central da Bíblia e no último versículo da Bíblia. A pergunta é: será que nós podemos encontrar Jesus no primeiro versículo da Bíblia? Será que nós podemos encontrar Jesus no versículo central da Bíblia Sagrada? Será que nós podemos também encontrar Jesus, não obstante, no primeiro versículo, no versículo central e também no último versículo
da Bíblia Sagrada é o que nós vamos ver esta noite. Jesus no começo, Jesus no meio e Jesus no fim. Qual o primeiro versículo da Bíblia Sagrada? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E o que está escrito lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém vai dizer, pastor, o senhor já começou mal. Porque o primeiro versículo da Bíblia não menciona Jesus. Porque o texto é taxativo em afirmar: no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo, Jesus não está mencionado no primeiro versículo da Bíblia. É porque você não leu em hebraico. Eu não sei se você sabe, creio que sim. A Bíblia não foi escrita originalmente em português. Na verdade, ela foi traduzida para o português. E a língua original do Antigo Testamento é o hebraico. O hebraico tem aproximadamente 7.000 palavras. Já a língua portuguesa tem aproximadamente 300.000 palavras. Quando você vai traduzir um texto de um idioma que tem 7.000 palavras para um outro idioma que tem 300.000 palavras, um fenômeno acontece. Qual? Uma palavra pode ter vários significados. O que significa que uma palavra no hebraico pode ter mais de um sentido, mais de um significado, quando se é traduzida para a língua portuguesa. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, na língua hebraica está escrito assim: Bereshit. A expressão Bereshit significa no princípio. Be significa no, é a preposição. Reshit significa princípio. Então Bereshit quer dizer no princípio criou Deus os céus e também a terra. Pastor, onde está Jesus? No primeiro versículo da Bíblia. É simples. A palavra be, ou a preposição be no hebraico, traduzindo para a língua portuguesa, pode significar no, como está. Mas também tem o sentido de em. Também tem o sentido de por. E também tem o sentido de para. Então, be no hebraico pode ser em, pode ser por e pode ser para. A expressão hebraica reshit, quando se traduz para a língua portuguesa, pode significar princípio, como está traduzido, mas também tem o sentido de cabeça. Reshit significa princípio, mas também significa cabeça. O terceiro significado de reshit é que reshit também pode significar primogênito. Além de princípio, cabeça e primogênito, a expressão bereshit, reshit no hebraico, também pode significar primazia. Então, reshit pode ser princípio, diga forte, princípio. Reshit pode ser cabeça, diga forte, cabeça. Reshit pode ser primogênito, diga forte, primogênito. E reshit pode ser primazia, diga forte, primazia. Quando eu abro a minha Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo 16, Paulo vai falar de Cristo e da criação. E olha o que Paulo diz em Colossenses 1,16: porque nele foram criadas todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Só aí já variam glória. Porque Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus céus e terra. Aí vem Paulo e diz: nele foram criadas todas as coisas, os céus e também a terra. Aí ele continua: as visíveis e as invisíveis,
os principados e as potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Lembra que eu disse que a preposição hebraica be pode ser em, pode ser por e pode ser para? Olha o que Paulo diz: nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então B pode ser em, Paulo diz, nele. B pode ser por, Paulo diz, por Ele. E B pode ser para, Paulo diz, para Ele. Agora, Reshit pode ser princípio, cabeça, primogênito e primazia. Olha o que Paulo diz no verso de número 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo ele tenha a primazia. Então, Reshit quer dizer princípio, Reshit quer dizer cabeça, Reshit quer dizer primogênito e Reshit quer dizer primazia. Aí vem Paulo e diz: Cristo é o princípio, a cabeça, o primogênito, e ele tem a primazia. E aí você entende que princípio aqui não é um tempo. Princípio aqui é uma pessoa. Quando você abre a Bíblia em Gênesis 1:1 e você lê: no princípio criou Deus os céus e a terra, princípio ali é Cristo, princípio ali é Jesus, e no ali é em, é por e é para. Então fica mais ou menos assim: em Cristo criou Deus os céus e a terra. Por meio de Cristo criou Deus os céus e a terra. E para Cristo criou Deus os céus e a terra. Por quê? Porque dele, por ele e para a glória dele são todas as coisas. Logo, Jesus está no primeiro versículo da Bíblia Sagrada. Ou seja, no princípio não era um tempo. No princípio era Jesus. Mas eu quero pregar uma verdade veterotestamentária. Essa verdade tem que ser confirmada no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é a explicação, a aplicação e conclusão do Antigo Testamento. Então eu tenho que provar no Novo Testamento que Jesus é o princípio. Me prova, pastor. Eu provo. Quando você abre o Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada evangelista vai apresentar Jesus para um público diferente, com uma identidade diferente. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus para os judeus, Marcos apresenta Jesus para os romanos, Lucas apresenta Jesus para os gregos e João apresenta Jesus para a igreja. Além do público ser diferente, a identidade de Cristo nos 4 evangelhos é diferente. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus para os judeus como rei dos judeus. Marcos apresenta Jesus para os romanos como servo sofredor. Lucas apresenta Jesus para os gregos como um homem perfeito. E João apresenta Jesus para a igreja como Deus.
É por isso que a introdução de cada livro muda. Por quê? Porque cada evangelista está apresentando Jesus para um grupo diferente, com uma identidade diferente. Se Mateus vai apresentar Jesus para os judeus como rei dos judeus, ele tem que provar que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. É por isso que ele já inicia o seu livro dizendo genealogia. Genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele diz, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Eliúde, Eliúde gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, a semente da mulher, o cordeiro pascual, o Cristo, o Messias esperado. Logo, está provado para os judeus que Jesus é descendente de Davi, é filho de Abraão. Mas quando você abre Marcos, Marcos está apresentando Jesus para os romanos como um servo. E ninguém quer saber quem é o pai do servo. Ninguém quer saber quem é o avô do servo. Ninguém quer saber da genealogia do servo. É por isso que no livro de Marcos não tem genealogia. Porque no livro de Marcos ele está sendo apresentado como servo. E ninguém quer saber a ascendência cervical do servo. Por isso em Marcos não tem genealogia. Mas quando você abre em Lucas, Lucas está apresentando Jesus para os gregos como homem. Se ele vai apresentar Jesus como homem, ele tem que provar que Jesus é homem. E para provar que Jesus é homem, ele tem que provar que Jesus é filho de Adão. Aí ele diz, Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malalael, Malalael gerou Jered, Jered gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé, Noé gerou Sem, Sem gerou Arfaxede, Arfaxede gerou Peleg, Peleg gerou Reu, Reu gerou Naor, Naor gerou Terá, Terá gerou Abraão, e o resto eu já falei. Logo está provado que Jesus é filho de Adão, portanto ele é homem. Mas quando você abre em João, João não está falando com gregos, João não está falando com romanos, João não está falando com judeus, João está falando com a igreja. João não está apresentando Jesus como rei dos judeus, nem como servo sofredor, e tampouco como homem. João está apresentando Jesus como rei dos reis, senhor dos senhores. João está apresentando Jesus como Deus. E como Deus não tem pai, Deus não tem avô, Deus não tem bisavô, Deus não tem genealogia, no lugar da genealogia ele colocou no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Quem está sentindo a glória dele aqui esta noite, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. João está dizendo, no princípio era quem? O verbo. No princípio não era um tempo, no princípio era Jesus. Logo está provado que Jesus está no primeiro
versículo da Bíblia. Mas se eu quero provar que Jesus é o tema central das Escrituras, eu tenho que provar também que ele está no versículo central, no meio da Bíblia. Pastor, qual é o versículo central da Bíblia Sagrada? Salmo 118, versículo 22. Será que Jesus está lá? Será que o salmista falou de Jesus? Será que Jesus está no meio da Bíblia? Porque no começo ele já está. No primeiro versículo da Bíblia, ele é o princípio, ele é a cabeça, ele é o primogênito, ele tem a primazia. Mas será que no versículo central da Bíblia ele está? Lá vai. Salmo 118, versículo 22, disse o salmista: do nada, a pedra que os construtores rejeitaram veio a se tornar a pedra principal da esquina. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro, tu és fragmentos de pedra. Pedro, tu és pedaços de pedra. Pedro, tu és pedras pequenas, mas sobre esta rocha, esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pode dar um brabo de glória a Deus? Ele é a pedra. E se você ler o Salmo, o salmista não está falando disso. Leu 21, não tem nada a ver. Leu 23, nada a ver também. Mas no versículo central, ele teve que falar da pedra. Porque Jesus está no começo, mas também está no meio. Está no começo, mas também está no meio. Quem pode dar 2 glória gostoso para Jesus de Nazaré esta noite? Pedro, tu és Petros, do grego, quer dizer pedrinha. Pedrinha, fragmento de pedras. E tem gente que está se achando tal. Dê um toque no seu vizinho assim: tu é só a pedrinha. Com você ou sem você a igreja continua. Você pregando ou não pregando, a glória desce. Você cantando ou não cantando, a igreja vai continuar de pé. Porque a igreja não está edificada em pedrinha. A igreja não está edificada em nome de cantor, de pregador, de pastor. A igreja está edificada na pedra, na rocha que é Cristo Jesus. Sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, do reino da morte, não prevalecerão contra ela. Ela aqui não pode ser Pedro, porque senão seria ele. Sobrou 2 opções: a igreja e a pedra. Então ela aqui pode ser a igreja ou a pedra. Se ela aqui for a pedra, porque o sujeito da frase é a pedra, sobre esta pedra, está falando da pedra, eu edificarei a minha igreja. Sobre o quê? A pedra. E as portas do Hades. Sabe o que quer dizer Hades? Reino dos mortos. Por quê? Porque até a morte e ressurreição de Jesus, todo mundo que morria ia para o Hades e ficava preso lá. A morte fechava a porta e diz: daqui não sai.
as portas do Hades eram fechadas, daqui ninguém sai. Aí Jesus diz: mas quando essa pedra aqui entrar lá, vai entrar na sexta, vai passar o sábado, mas no domingo bem cedo, no dia da escola dominical, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ela vai sair de lá. Só quem crê que Jesus está vivo, levante a mão. Só quem crê que Jesus está vivo. Pastor, Jesus é onipresente? É. Se Jesus é onipresente, então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Onipresença não é estar em todos os lugares, é poder estar. Então ele pode estar, mas ele não está. Pastor, o senhor já foi em algum lugar que Jesus não estava? Já. Pastor, o senhor já viajou um pouquinho? São 25 anos viajando. O irmão no carro me perguntou: o senhor começou a pregar jovem? Eu disse: 9 anos de idade. Fui pregador mirim, pastor. Atravessei a adolescência na igreja pregando. Agora olhe para cá. O senhor já foi em muitos lugares? Pela misericórdia de Deus, já. Já foi em alguns países? Pela misericórdia de Deus, já. E aonde o senhor foi, Jesus estava lá? Estava. Batizou, curou, salvou, renovou, fez coisas tremendas. Pastor, mas teve algum lugar que o senhor foi e Jesus não estava? Teve. Em 2016, eu peguei um avião em Guarulhos e fui para a Etiópia. Na Etiópia fiz uma conexão, peguei um outro avião e voei para Tel Aviv, capital de Israel. Em Tel Aviv peguei um ônibus para Jerusalém. Parei em frente ao jardim do túmulo. Desci as escadas do ônibus e fui caminhando até o jardim. Quando eu cheguei no jardim, eu entrei dentro do túmulo de Jesus. E assim que eu entrei, tinha uma placa escrita: aqui ele não está. Aqui ele não está, porque já ressuscitou. Se não está no túmulo, está onde? Está lá em Campina Grande. Quem está sentindo a presença dele aqui, levante a mão. Dê um bravo de glória a Deus. Ele vive. Só dá glória quem sente ele. Só dá glória quem tem a presença dele. Só dá glória quem tem a presença dele. Os mormons são vazios porque o túmulo de Joseph Smith está cheio. Os budistas são vazios porque o túmulo de Buda está cheio. Mas os crentes são cheios porque a tumba de Jesus está vazia. Pela segunda vez, dá um toque em alguém do teu lado e diga: o túmulo está vazio, mas você está cheio. O túmulo está vazio, mas você está cheio. O túmulo está vazio, mas você está cheio. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Se ela aqui for a pedra, Jesus está falando da sua ressurreição. Se ela aqui for a igreja, Jesus está dizendo que quando um crente morre, não vai mais para o Hades, porque ele disse para o ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Cristo Jesus. Então, no meio da Bíblia, Jesus está. Pastor, Jesus está no meio? Tá. Jesus está no começo? Tá. E no final? Eita, como eu gosto. Eu falo versículos e o irmão vai abrir a Bíblia.
Barulho bom é esse das folhas da Bíblia. E tem gente que nem precisou abrir, porque já sabe que está escrito lá de cor e salteado. No começo da Bíblia Jesus está? Tá. No meio da Bíblia ele está? Tá também. Será que no último versículo ele está? Eu vou esperar você ler. Eu vou esperar você lembrar. Eu vou esperar você conferir. Porque em Gênesis 1:1 ele está. Salmo 118, 22 ele está. Pastor, qual é o último versículo da Bíblia? Lá vai. Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. A graça. Você ouve isso todo culto. Você ouve isso todo culto. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Só quem está debaixo da graça, mergulhado na graça, envolvido pela graça. Interessante que a bênção apostólica não é só essa. A bênção apostólica completa lá em Coríntios é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então é a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Aí nós assembleanos, temos dois jeitos de dar a bênção apostólica. A maneira correta, a que está em Coríntios: graça do Filho, amor do Pai, comunhão do Espírito. E aquela que a gente inverte a ordem para respeitar a questão hierárquica da Trindade. Aí a gente diz: o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. O que ocorre é que a bênção apostólica não tem a ver com hierarquia. Até porque na Trindade não tem hierarquia. O Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Espírito, o Espírito é igual ao Pai. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. O Pai é poder, o Filho é poder, o Espírito é poder. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. Quem está entendendo essa palavra? Levante a mão. Manda 3 glórias para a Trindade esta noite. É por isso que a bênção apostólica bíblica não é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Não estou dizendo que está errado. A ordem não altera o fator. É bênção do mesmo jeito. Agora, por que a bênção apostólica bíblica é primeiro a graça do Filho, depois o amor do Pai e por último a comunhão do Espírito? Simples. A graça vem primeiro. E a graça nos fez conhecer o amor do Pai. E o amor do Pai nos faz desfrutar da comunhão do Espírito Santo. Só quem está debaixo da graça do Filho, do amor do Pai e da comunhão do Espírito Santo. E o que é graça? Graça é diferente de misericórdia. Tem gente que diz que graça e misericórdia é a mesma coisa. E se eu te disser que é o contrário? Misericórdia é uma coisa, graça é outra coisa. Pastor, o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Diga: misericórdia é quando Deus não me dá
o que eu não mereço. E graça é ao contrário. Graça é quando Deus te dá o que você não merece. Como não glorificar um Deus desse? Que além de não me dar o que eu mereço, Ele vai lá e me dá o que eu não mereço. Enquanto pecadores, merecíamos a morte. Enquanto pecadores, merecíamos o inferno. Enquanto pecadores, merecíamos as trevas. Mas Ele teve misericórdia e não nos deu o que nós merecíamos. Enquanto pecadores, não merecíamos a vida, não merecíamos a luz, não merecíamos a salvação, não merecíamos o céu, não merecíamos o Espírito Santo, mas Ele teve graça. Vou repetir, Ele teve graça e nos deu aquilo que nós não merecíamos. Agora, sabe o que é tremendo? Para você dar o maior glória da noite, se você quiser. O que é, pastor? Lá vai. É que a graça é de graça. No mundo nada é de graça. No mundo tudo tem um preço. Lembra do filho pródigo? A gente pensa que veio uma fome na terra, né? A terra ali é terra ele. Você notou que ele só começou a passar fome quando o dinheiro acabou? Não é que não tinha comida, era ele que não tinha dinheiro. E como não tinha dinheiro, começou a passar fome. Porque o texto diz que ninguém lhe dava. Porque no mundo nada é de graça, mas só quem já morou na casa do Pai. Só quem cresceu na casa do Pai sabe que na casa do Pai é tudo de graça. A luz é de graça, a água é de graça, a comida é de graça, a cama é de graça, o cobertor é de graça, o banho é de graça. Por que que na casa do Pai é tudo de graça? Porque não vale nada? Não, é porque o Pai já pagou o preço por mim e por você. Não entendi, pastor. Lá vai, lá no mundo nada é de graça, mas aqui na casa do Pai é tudo de graça. Salvação é de graça, unção é de graça, poder é de graça, glória é de graça, batismo é de graça. Até para dar glória a Deus e aleluia, não precisa pagar imposto. Aqui é tudo de graça. Pela terceira e última vez, dê um toque no seu vizinho, ou melhor, pegue na mão dele, faz um corredor de glória, de unção aí agora, e diga assim: meu irmão, receba a graça. Diga mais forte, diga: receba a graça, de graça, pela graça. Porque se a graça não fosse de graça, a graça não teria graça. Ainda bem que a graça é de graça. 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 Ele já pagou o preço. Então levanta a mão, que a graça do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus seja comigo, seja contigo, seja com todos. No começo da Bíblia, Jesus está. No meio da Bíblia, Jesus está. E no final da Bíblia, Jesus está. Sabe qual é a aplicação final? O que eu vou fazer com essa mensagem, pastor? É só informação? Como é que eu vou usar isso segunda-feira?
Como é que eu vou usar isso na faculdade? Para que vai servir esse sermão, esse tema? Lá vai. Não coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Meu Deus. Como é que é, pastor? Repito. Não coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. É muito pouco. Porque tem gente que diz assim: na minha vida, Jesus está em primeiro, a família em segundo, os estudos em terceiro. Quer dizer então que se Jesus está em primeiro e a família em segundo, então Jesus não está na família? Se Jesus está em primeiro e o trabalho em terceiro, então Jesus não está no trabalho? Como é que eu faço, pastor? Lá vai. Coloca Jesus em primeiro, coloca Jesus em segundo, coloca Jesus em terceiro, coloca Jesus em quarto, coloca Jesus em quinto, coloca Jesus em sexto. Se não der glória, eu vou até o 100. Coloca Jesus em sétimo, coloca Jesus em oitavo, coloca Jesus em nono e coloca Jesus em 10. Por quê? Porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Todas as coisas são dele, por Ele e para a glória dele. Ele tem que estar no centro da sua vida. Todas as coisas, família, trabalho, ministério, tudo tem que convergir para Ele, nele e para Ele. Porque o tema central da Bíblia também deve ser o tema central da minha e da sua história. Se coloque em pé. Coisa boa é falar de Jesus. Coisa boa é falar de Jesus. Evangelista Jailson, que privilégio falar de Jesus. Porque daqui a pouco eu não vou perguntar quem quer aceitar Moisés, quem quer aceitar Paulo, quem quer aceitar Pedro, quem quer aceitar Davi. Daqui a pouco eu vou perguntar quem quer aceitar Jesus. Certa vez, um aluno perguntou para um professor de EBD: professor, qual a maneira certa de pregar? E o professor da escola bíblica disse: a maneira certa de pregar é pegar qualquer texto da Bíblia e falar de Jesus. A maneira certa de pregar é pegar qualquer versículo da Bíblia e se perguntar: como que a partir deste versículo eu vou falar de Jesus? Esta é a maneira certa de pregar. Aí o aluno disse: professor, e se eu achar um versículo que não fala de Jesus? O professor disse: não tem jeito. Todo texto da Bíblia tem uma estrada que dá em Jesus. Por mais perigosa que seja a curva, por mais íngreme que seja a rampa, todo texto da Bíblia tem uma estrada que leva a Cristo. Aí ele olhou para o professor e disse: mas vamos supor que eu encontre um versículo da Bíblia que não tem rua, avenida, atalho, caminho, beco para Jesus. O que eu faço? Aí o professor disse: aí você atravessa rio, pula cerca, entra mato adentro, mas chega em Jesus. Chega em Jesus. Chega em Jesus.
Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e comece a clamar pelo nome dele. Bora falar de Jesus. Bora cantar sobre Jesus.